compartilhar minha tela de novo. Vocês me contam se está tudo certinho, se está aparecendo a tela da aula. Tá tudo certinho aí? Tá aparecendo para vocês? Sim, tudo certo. Sim. Tá ótimo. Então, nós vamos começar a falar de transtorno bipolar. O que eu acho que é muito importante nessa aula? É diferenciar, gente, transtorno bipolar do tipo 1 do tipo 2. É muito importante e é difícil, não é fácil. Então, eu acho que, assim, tudo que aparecer sobre TAB 2, né, tentem captar o máximo de informação possível, porque é o que mais dá dúvida na prática. E eu trouxe a aula tentando diferenciar muito o TAB 1 do TAB 2. Para quem ainda não me conhece, eu sou médica pela Faculdade de Medicina de Barbacena, sou psiquiatra pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e atualmente eu sou professora do Departamento de Saúde Mental da UFMG. Então, eu dou aula para os meninos sobre psiquiatria geral, anamnese psiquiátrica, né, os primeiros atendimentos que eles têm, os primeiros contatos que eles têm com a psiquiatria no 5º período. Para a gente falar sobre transtorno bipolar, só para a gente ter uma ideia, né, que é uma doença que é descrita há milhares de anos, né? Os gregos antigos, eles já falavam de uma doença que evoluía de fases, né? Que eles observavam que os pacientes tinham fases de melancolia, chamadas de melancolias alternadas ou complicadas, para a fase de mania. E esse conceito tinha por base a teoria dos humores. Teoria dos humores, gente, ficou em voga durante 1.500 anos. Então, assim, foi muito tempo acreditando que os líquidos que a gente tinha no corpo direcionavam as doenças que a gente apresentaria, tanto clínica quanto as doenças do cérebro, né, as doenças psiquiátricas. Então, durante 1.500 anos, se acreditou que, por exemplo, a bile negra estava relacionada à melancolia, aos estados depressivos. A gente teve uma evolução que ocorreu após o iluminismo, né, no século 17 e 18, quando foram descritas várias entidades nosológicas de evolução cíclica e periódica. Então, vocês vão ver que aqui sempre está falando, né, constantemente, de uma doença que evolui em fases. Só que a gente vai ver que, atualmente, esse conceito do transtorno bipolar como fases, ele já não é mais tão característico e tão aceito. Então, isso é muito interessante da gente ver que não é aceito mais, né? A gente sabe que a doença bipolar não é uma doença fásica, não é uma doença tão cíclica quanto se acreditava até os anos 90, né? Isso mudou dos anos 90 para cá, dos anos 80 para cá. Então, né, no iluminismo, eles perceberam essas formas mais graves de transtorno bipolar, que eram, na verdade, o transtorno bipolar tipo 1, né, a doença mais fásica que a gente tem é o transtorno bipolar tipo 1, forma psicótica, forma grave, porque a gente tem transtorno bipolar tipo 1, leve, moderado e grave, transtorno bipolar tipo 2, leve, moderado e grave. E a gente só foi falar de transtorno bipolar tipo 2 a partir dos anos 80, no DSM-3 e 4, que se passou a falar sobre essas outras entidades. Então, até então, todo mundo falava de uma doença circular, de forma dupla, né? Melancolia, alternado com fase de mania. No final do século XIX, Kraepelin fez a distinção entre as psicoses endógenas, entre a doença maníaco-depressiva e a demência precoce. Então, Kraepelin fez o quê? Ele falou assim, olha, pessoal, ele era um grande observador, né? Todos os estudos dele partiram de observações clínicas que ele fez durante 30 anos. Então, assim, ele tinha muita experiência clínica, né, em observar os pacientes. E ele viu, né, que tinha alguns pacientes que apresentavam psicose, mas que voltavam ao normal. E alguns pacientes que evoluíam para uma demência. E ele viu que esses pacientes que evoluíam para uma demência eram, na verdade, o que a gente chama de esquizofrenia. E essa doença, que a pessoa apresentava uma psicose e voltava ao normal, é o que a gente conhecia até os anos 80 por PMD, né, de psicose maníaco-depressiva. E esse modelo dicotômico das psicoses endógenas, ele ficou influente até 1966, foi muito tempo. Aí a gente teve grandes estudos, né,
que começaram a tentar diferenciar o que seria unipolar do que seria bipolar. E a gente vai falar sobre isso na aula, né? Quais são as características das doenças unipolares e das doenças bipolares. Então, houve nas 3 últimas décadas do século XX a expansão do conceito categorial de doença maníaco-depressiva, abrangendo as formas clínicas menos graves e não psicóticas. Então, falando, né, do transtorno bipolar do tipo 2. O Kraepelin, gente, ele foi o primeiro a falar, ele foi o mais influente autor a falar sobre estados mistos. Nós vamos ver um pouquinho sobre estados mistos também, quando a gente tem a sobreposição do polo maníaco ou hipomaníaco com o polo depressivo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, todo mundo pergunta, né? É transtorno bipolar, é transtorno de humor bipolar, já foi chamado assim, é transtorno afetivo bipolar, é o quê? Por que a gente chama de humor ou de afeto, né? O que isso tem a ver? Então, aqui é só para a gente fazer a distinção de humor e afeto. A afetividade engloba o humor e o afeto que engloba os sentimentos e as emoções. E a gente tem como humor o quê? A gente faz uma avaliação dele longitudinal. Ele tem uma dispersão difusa, não é relacionada a um objeto, tem uma duração persistente, uma reatividade baixa. Por exemplo, o humor deprimido do paciente pode ter uma reatividade baixa, é um tônus afetivo, então, difuso, que tem como componente alguns componentes psíquicos, né, os sentimentos, as emoções, os somáticos, que são as funções vegetativas que a gente vê alterado na depressão, né, sono, apetite, energia, libido, motricidade e dor, e a avaliação é subjetiva, de acordo com aquilo que é descrito, e objetiva, de acordo com aquilo que é observado. Já os afetos englobam os sentimentos e as emoções, que a avaliação é transversal. É o que a gente está vendo ali naquele momento do paciente, né? Os sentimentos têm uma instalação insidiosa, uma reatividade baixa, pode ser desencadeado por pensamento, por representação, tem uma intensidade atenuada e uma duração prolongada. E a avaliação também é subjetiva dos sentimentos. Já das emoções, a gente faz uma avaliação transversal em instalação abrupta, né? Por exemplo, estou vendo um jogo do time de futebol do meu coração, aí faz um gol, né? Eu fico totalmente emocionado, não é verdade, né? Porque eu não torço para nenhum time de futebol, mas poderia vir aquela instalação abrupta, daquela emoção, né? De uma reatividade alta, desencadeada por estímulo ambiental, de uma intensidade forte, uma duração curta, né, que tem como componente predominantemente as funções autonômicas. E a avaliação é objetiva. Então, assim, o que eu quis trazer com isso aqui? É que, na verdade, gente, quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente está falando de uma doença, sim, dos afetos, sim, do humor, mas não só, é muito pouco para explicar transtorno bipolar. Então, por isso que hoje a gente chama de transtorno bipolar, a gente chama de doença bipolar, né? Esse termo transtorno afetivo bipolar, ele está caindo por desuso, porque a gente sabe que é uma doença que engloba muito mais. Quando a gente está pensando em transtorno bipolar, a gente está pensando numa doença principalmente da energia, né? O paciente no transtorno bipolar, ele tem oscilações de energia, e essa oscilação de energia pode levar consigo o humor ou não. Então, eu tenho transtorno bipolar com alteração só de impulso e movimentação física, sem alteração de humor? Tem. E aí começa a confusão diagnóstica, aí começa a dificuldade das pessoas, porque todo mundo quer encontrar um paciente eufórico para fazer diagnóstico de transtorno bipolar. E isso não é verdade. Gente, tem alguns microfones ligados, está dando uma interferência aqui, se alguém puder conferir. Então, assim, não é necessariamente uma doença do humor. Eu posso ter uma doença da energia, né? Então, assim, o paciente fica mais energizado e, por isso, o humor pode aumentar, os impulsos podem aumentar, porque o paciente está energizado, e a movimentação física pode aumentar, por esse paciente estar energizado. Mas a gente tem também, né, que
temos funções vegetativas alteradas, a cognição pode estar alterada, o juízo de realidade, principalmente no TAB1, está muito alterado, mas também está alterado no TAB2, na hipomania, né? O paciente ele não vai saber fazer uma distinção tão clara assim do que ele está passando, do que ele está vivenciando quando ele está numa fase de euforia. E a gente tem alterações também de senso-percepção, ou no transtorno bipolar tipo 2, quando a depressão é psicótica, ou quando a gente está no transtorno bipolar tipo 1, na depressão psicótica ou na mania psicótica. Então, assim, gente, transtorno bipolar não é uma doença do humor. O humor pode se alterar e muitas vezes se altera, mas a gente pode ter alteração em qualquer uma dessas esferas, né, que está representado nessa figura. Então, por exemplo, um paciente que tem muita alteração de impulso, está muito impulsivo, está muito energizado, tem muita distraibilidade, se distrai com facilidade, aumento da atenção espontânea. Eu vou falar o quê? Esse paciente é TDAH. Aí começam os erros diagnósticos. Porque eu não vi alteração de humor, então eu não penso em transtorno bipolar. Então eu vou falar que isso é TDAH. Então isso está errado, a gente não faz isso, né? A gente deve se lembrar que o humor pode estar mega alterado ou pode não estar alterado. Hoje mesmo a gente tem um grupo de discussão sobre transtorno bipolar e era uma paciente que estava em mania, que estava na fase do transtorno bipolar tipo 1, que tinha alteração basicamente só de senso-percepção e de conteúdo de pensamento e velocidade de pensamento, que mostra que ela estava energizada. Então, ela não tinha alteração de humor, mas tinha alteração de energia, de senso-percepção e de impulso. E é transtorno bipolar? A gente vai ver que o DSM-5, gente, ele não abarca nos critérios diagnósticos dele o que a gente tem de conceito moderno sobre transtorno bipolar. E a gente vai ver um pouquinho desses critérios diagnósticos mais à frente. Então, só para a gente saber um pouquinho, né, entender um pouquinho sobre o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e da depressão unipolar, do transtorno depressivo maior, né, a gente tem que a prevalência do transtorno bipolar tipo 1 é de cerca de 1%, então é uma prevalência próxima da esquizofrenia, então é extremamente raro, né, 1% da população, e o curso tende a ser fásico, não quer dizer que sempre vai ser fásico. O que eu quero dizer com isso de curso fásico? É que o paciente ele não vai ter aquela fase de mania e logo depois ele deprime, né? A gente vai ver uma mistura desses polos e a gente vai ter que saber identificar esses polos através dessa mistura. A gente sabe que o sexo masculino é tão afetado quanto o sexo feminino no transtorno bipolar do tipo 1. A idade média de início é com menos de 20 anos de idade, normalmente se apresenta com uma depressão. Então, depressões antes dos 20 anos de idade, a gente tem que interrogar, tem que pesquisar sobre transtorno bipolar. A gente tem uma heredabilidade de 90%. Então, ter um pai com transtorno bipolar do tipo 1 me coloca em chance de 90% de também ter transtorno bipolar do tipo 1. E a taxa de recorrência é de praticamente 100%. Então, se o paciente apresentou um episódio de depressão ou um episódio de mania, né, a chance dele recorrer nesses episódios é de praticamente 100%. Então, é uma doença que cursa com várias depressões, principalmente. A gente tem que, para cada uma mania que o paciente faz, ele vai apresentar 3 depressões. Então, o transtorno bipolar, gente, é a doença mais depressiva da psiquiatria. A gente vê que o risco de suicídio é de 15%, é elevado por causa da alta impulsividade, e os sintomas psicóticos estão presentes em 70% dos pacientes. Já o transtorno bipolar do tipo 2, a prevalência varia, né? Tem alguns estudos que falam de 3% a 7%, então eu fiquei com uma prevalência média aí de 5%. E o curso tende a ser crônico. O que significa isso? Se o TAB1 é fásico, tende a ser mais fásico, né? Ter a mania bonitinha, ter a depressão bonitinha. No transtorno bipolar tipo 2 é uma confusão. A gente não consegue enxergar a hipomania no paciente. É muito difícil distinguir a hipomania, né? Só um familiar, alguém que convive muito próximo do paciente, vai contar para a gente sobre, né,
ele ter apresentado esse curso, esse episódio de hipomania alguma vez na vida. Então, é muito importante entrevistar o familiar. Mas o paciente tende a ficar cronicamente deprimido ou cronicamente em hipomania mista, irritável, impulsivo, né, com senso de razão aumentado, briguento. Então, ele tende a ocupar um desses dois polos, sendo o polo depressivo o mais comum. Paciente cronicamente depressivo, depressão recorrente, depressão que não melhora, tem que ser pensado em transtorno bipolar do tipo 2. Como o transtorno bipolar do tipo 2 compartilha a mesma genética da depressão, a gente vê que a taxa também é igual da depressão, acomete mais o sexo feminino que o sexo masculino. E a idade média de início é de 20 a 30 anos, então acontece um pouquinho mais tarde se comparado ao transtorno bipolar do tipo 1. E a gente tem uma heredabilidade de 70%. Os estudos falam de 70% a 90% para o TAB2 também. A taxa de recorrência é de praticamente 100%, e o paciente, para cada uma hipomania que ele apresentar, ele vai ter 5 depressões, mais ou menos. Então, assim, é um paciente que apresenta muitas depressões, gente. Se a gente atende um paciente que já deprimiu mais de 3 vezes na vida, é obrigação nossa pesquisar transtorno bipolar para esse paciente, né? Não tem como. Na verdade, assim, se a gente atende um paciente com depressão, é obrigação nossa fazer o diagnóstico diferencial com transtorno bipolar, porque não tem como, é uma doença depressiva também. A gente não pode só atender a depressão, faz um corte transversal na consulta, vê que está deprimido, é transtorno depressivo maior. Mas e a história pregressa, e a anamnese da infância, da adolescência, né? Por isso que é importante saber fazer uma boa anamnese, para a gente poder colher essas histórias de hipomania na infância, na adolescência, na vida adulta. O risco de suicídio também é de 15%, por causa da alta impulsividade, né, que o transtorno bipolar tipo 2 cursa. E os sintomas psicóticos acontecem em 15% e só durante os episódios depressivos. Não existe hipomania com sintomas psicóticos, senão a gente caracteriza ela como mania e não hipomania. Já o transtorno depressivo maior, a prevalência varia entre alguns estudos de 12% a 17%. Tem um curso episódico, então o paciente deprime, né? 1 vez, 2 vezes na vida, depressão maior. Não tem história pregressa de hipomania, de aumento de energia, de aumento de impulsividade. E a gente faz o diagnóstico só de depressão maior. A depressão maior ela é mais comum no sexo feminino e a idade de início dela é após os 30 anos de idade. Então já ajuda a gente a dar uma direcionada. Existe transtorno bipolar atípico, que começa após os 30, 40 anos? Existe. Mas a gente tem que o transtorno depressivo maior é mais comum após os 30 anos de idade. Então, atende um paciente com menos de 25 anos em um quadro depressivo, eu tenho que pesquisar exaustivamente se não é um paciente com transtorno bipolar. O risco de suicídio é de 7%, herdabilidade de 50%, e os sintomas psicóticos estão em torno de 10% no transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos. O DSM faz essa diferenciação, né? Quem já viu lá faz transtorno depressivo maior, depressão mista, depressão ansiosa, depressão iniciada no periperto, depressão melancólica ou depressão psicótica, né? Assim que o DSM traz a divisão deles dos transtornos depressivos. E os critérios diagnósticos, então, né? O que traz o DSM para a gente e o que a gente vai aprender a raciocinar para além do DSM, de acordo com os estudos científicos mais recentes que a gente tem. O transtorno bipolar do tipo 1, o indivíduo apresenta um episódio, pelo menos, de mania ao longo da vida, apresentando ou não depressão. Então, existe transtorno bipolar tipo 1 só com episódio de mania? Existe, sem episódio depressivo. Só tem mania. Já é transtorno bipolar do tipo 1, não precisa da depressão junto para fechar o diagnóstico. Já o transtorno bipolar do tipo 2, o indivíduo tem que apresentar um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo ao longo da vida. Então, tem que ter uma hipomania mais uma depressão para a gente fechar o diagnóstico.
E o transtorno bipolar do tipo 3, a gente tem uma virada maníaca ou hipomaníaca secundária ao uso de substâncias. Então, isso é importante a gente saber também que nem tudo vai ser transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. A gente tem o tipo 3, que vai ser secundário a alguma substância, né, cocaína, LSD, algum estimulante, pode acontecer também. E os critérios de mania segundo o DSM-5? O que o DSM-5 traz para a gente? O DSM-5, gente, ele conta uma historinha, e aqui esse cabe bem para caracterizar um episódio de mania, o DSM-5. Né? De acordo com os estudos científicos mais recentes, o DSM-5 ele está ok, ele está até acompanhando, né, os estudos mais recentes. Mas o episódio de hipomania a gente vai ver que não, que está muito defasado. Então, o episódio de mania seria o quê? Um aumento de energia, né, em que o humor do paciente pode ficar elevado, expansivo, eufórico ou irritado. Então, a gente ainda esquece, né, porque a gente quer só euforia, né, pensa em transtorno bipolar, euforia, hipomania, compra compulsiva, só que o paciente pode ter irritabilidade. E esse humor expansivo pode ser para irritabilidade. E esse aumento de energia, de atividade dirigida, tem que ter duração mínima de 7 dias. Então, tem que durar pelo menos 7 dias. Se durar menos de 7 dias, a gente não faz o diagnóstico de mania segundo o DSM-5. E durante esse período de perturbação do humor e aumento de energia ou atividade, então lê bem isso, a gente está falando de perturbação do humor, aumento de energia ou atividade. Então, a pessoa passar a fazer mais coisas, né? O paciente mania, hipomania, ele faz muita coisa. Eu até lembro de um professor meu, né, que ele me ensinava, ele falava assim, ó, transtorno bipolar é do verbo fazer. A pessoa, quando ela expande o humor, ela passa a fazer muita coisa, né? Fica super produtivo. Mas pode ser uma produção também que não tem grandes fins, né? Ainda mais se o paciente estiver muito desorganizado, numa mania muito franca. Então, o paciente vai ter mais o quê? Junto com esse humor expansivo ou irritado, esse aumento de atividade por pelo menos 7 dias. Ele pode ter uma autoestima inflada ou grandiosidade. A gente vai ver que a partir daqui é tudo igual na hipomania. Só que eu vou fazer a diferenciação ao longo da aula, né? Mas fala autoestima inflada ou grandiosidade. Então, o paciente, ele verbaliza grandiosidade, ele verbaliza. Ele fala, eu tenho contato com Deus, eu sou importante, eu sou rico, eu sou milionário, né? Quem já atendeu um paciente mania já deve ter visto sobre isso, a grandiosidade, eu tenho contato com Deus, eu tenho meus guias espirituais, eu falo com eles. Pode ter uma redução da necessidade de sono. Então, o paciente, ele passa a dormir menos e já se sentir descansado. Então, dorme assim, no episódio de mania, dorme 2 horas por noite, 3 horas por noite, e já acorda super descansado e pronto para a próxima. O paciente pode ter mais falante que o habitual ou pressão para continuar falando. Então, é um paciente, gente, que a gente não consegue falar na consulta, ele domina a consulta. Né? A gente tenta fazer uma intervenção, mas a gente não consegue, do tanto que ele está acelerado. Então, um paciente que está verbalizando a grandiosidade, está mais falante que o habitual, pode ter fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Fuga de ideia, gente, né, uma alteração psicopatológica que funciona da seguinte forma. O paciente ele tem uma ideia central, e dessa ideia central ele vai pulando de assuntos, mas como se ele tivesse um fio condutor na conversa anterior. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu falo assim, eu gosto muito de picolé, eu chupo picolé quando eu vou na praia. Meu pai também gosta muito de praia, que saudade do meu pai. Não, eu comecei a falar do picolé, estou falando do meu pai agora, isso é fuga de ideias. Mas teve uma linha condutora nessa ideia, então isso é fuga de ideias. Então, a gente não vai esperar uma fala desconexa, totalmente desconexa do paciente, né? A fala desconexa, ela aparece muito mais na esquizofrenia. A gente vai ter distraibilidade, que é um aumento da atenção espontânea. A atenção espontânea é a que me faz, por exemplo, quando ela está normal, me faz focar na aula para conseguir dar aula para vocês. Mas se a minha atenção espontânea estiver aumentada, se eu escutar um barulho lá de fora, eu já me distraio e perco o fio aqui.
e já me distrair com barulho lá de fora, da rua, né? Então, isso é distraibilidade. Então, é um sintoma que aparece tanto no TAB 1 quanto no TAB 2, tanto na mania quanto na hipomania. A gente pode ter um aumento de atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, seja no trabalho na escola, seja sexualmente. Ou agitação psicomotora, que é uma atividade sem propósito, não dirigida a objetivos. A gente pode ter envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequência dolorosa. Então, o paciente comprar muito, ter relação sexual de risco, né? Fazer investimento financeiro insensato, então o paciente ficar devendo. A gente vai ver que no TAB 2, na hipomania, o paciente não chega a fazer dívida. Aí está uma das diferenças. No TAB 1, o paciente faz dívida, faz uma confusão na vida dele. E no TAB 2, a pessoa só compra mais do que deveria, mais do que gostaria. Chega a comprometer um pouco a sua renda, mas não chega a fazer dívida. Então, a gente vai ver que não é só a intensidade dos sintomas que é diferente da mania para a hipomania, mas o que o paciente faz também é diferente. Então, eu vou trazer essa diferenciação mais à frente. Então, essa perturbação do humor tem que ser grave, causar prejuízo no funcionamento social e profissional no paciente, né? Fazer ele necessidade de hospitalização ou não, depende do grau dessa mania, né? Se a família vai concordar em internar o paciente ou se vai fazer uma internação domiciliar. E o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, droga de abuso, medicamento, ou tratamento, ou outra condição médica. E a gente tem que saber que um episódio maníaco completo que surge durante o tratamento antidepressivo, mas que persiste por um nível elevado de sintomas por um tempo maior, é evidência suficiente para um episódio maníaco, né? Então, a gente faz o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, o paciente fez uso de uma substância que causa mania. Aí eu vou pensar, é transtorno bipolar do tipo 3? Não, mas ele ficou muito maníaco, durou muito tempo essa mania, então eu vou considerar TAB 1 mesmo. É só isso que está falando. E os diagnósticos, os critérios de diagnóstico de hipomania, gente, são os mesmos. Aí que começa o erro do DSM, né? Porque é como se a hipomania fosse uma mania leve, e não é. A mania leve é mania leve, hipomania é hipomania. E o DSM não acompanhou ainda os últimos estudos sobre hipomania que a gente tem. Então, no DSM fala que esse aumento de energia tem que durar pelo menos 4 dias, e a gente vê na prática, gente, que tem paciente que faz hipomania durante o mesmo dia. Ele acorda deprimido, acorda cansado, acorda sem energia, vai ganhando energia ao longo do dia, vai acelerando e no final do dia ele está em hipomania. Então, essa é a apresentação de hipomania muito comum que a gente vê na prática. O paciente fazer hipomania todos os dias no final do dia, comprar, beber, fumar, né, no final do dia. E esse paciente pode ter também uma autoestima inflada ou grandiosidade, mas aqui, gente, o paciente não vai verbalizar a grandiosidade, ele vai ficar grandioso por si, né? Então ele fica com um senso de razão aumentado. É um paciente que ele vai verbalizar o que? Eu sou dono da razão, eu sei de tudo, ninguém duvida de mim, se eu falar que isso é pedra, isso é pedra. Então, não é o paciente que vai falar que fala com Deus, que está delirando. Ele vai ter o senso de razão aumentado. Ele pode ter redução da necessidade de sono, mas é de 2 a 3 horas a menos de sono. Não é igual um paciente maníaco que dorme 2, 3 horas. Aqui o paciente dorme 5 horas, 6 horas, mas ele tem uma redução do sono habitual que ele tinha anteriormente. A gente não vai perceber isso, gente, o paciente mais loucaço que o habitual, ou pressão para continuar falando. Um paciente hipomania, a fala dele é normal, a velocidade é normal. Normalmente a gente não tem fuga de ideia, a gente tem arborização de pensamento, que é quando o pensamento do paciente vai indo para outros, né, para outros lados, assim. Ele começa a falar de um assunto, ele foge um pouquinho, mas ele volta. Ô, gente, tem um microfone que está ligado. É muito barulhento. Aí ele foge do assunto, né? Ele pode ter um aumento da tensão espontânea.
Então, o paciente ficar com distraibilidade pode acontecer, o paciente fica mais distraído, mais impulsivo, e aí que vem diagnóstico diferencial com transtorno de personalidade, com TDAH, né? Pode ter um aumento de atividade dirigida a objetivos, então o paciente passa a sair mais, a beber mais, passa a fazer coisas que ele nunca fez antes na vida. Então, isso pode acontecer. E o paciente não vai ter agitação psicomotora na hipomania. Ele pode ter um leve aumento de psicomotricidade. Então, ele pode gesticular um pouco mais e falar um pouco mais. Mas nada que chame a atenção, a não ser dos familiares, que já conhecem essa pessoa e falam assim, não, ela está num período que ela está mais energizada. E o paciente pode ter envolvimento com relação a compras, mas ele não chega a se endividar. Ele tem um aumento de libido, mas pode ser manifestado assim por masturbação várias vezes ao dia, ou ter um contato sexual com o parceiro de forma mais intensa, né, de uma forma que o parceiro percebe, claro, mas que não é visto socialmente. A hipomania, gente, ela passa desapercebida socialmente. Passa só como sendo um período de maior produtividade por aquela pessoa. E dificilmente essa pessoa vai se endividar durante uma hipomania. Então, por isso que é uma linha bem tênue entre o que é hipomania, o que é um comportamento normal mais energizado. Então, o episódio hipomaníaco que surge durante o tratamento com antidepressivo, assim como a gente falou na mania, mas tem sinal e sintoma muito elevado, a gente vai considerar transtorno bipolar do tipo 2 e não do tipo 3 secundário ao uso de substâncias. E saber, né, que a gente tem também os critérios diagnósticos para o transtorno depressivo maior. Por que eu trouxe os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior? Porque ele também, gente, está envolvido no diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 2. Então, pode ser que todo mundo fale assim, não, mas depressão é fácil fazer o diagnóstico. Mas será que toda depressão cursa com tristeza? Então, a gente tem que critério diagnóstico para depressão é o humor deprimido ou perda de interesse e prazer. Eu posso ter um paciente deprimido sem tristeza, com perda de interesse e prazer nas atividades. Então, ele pode ter um humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, que pode vir por um relato subjetivo dele, de se sentir triste, para baixo, sem esperança. E lembrar que as crianças e adolescentes tendem a fazer muita irritabilidade quando estão deprimidas e não necessariamente fazer humor deprimido, tristeza. A gente tem que pode acontecer insônia ou hipersônia quase diária. Então, o paciente, ele apresenta ou insônia ou hipersônia. Você viu tanto que depressão é uma doença complexa, né? O paciente pode dormir muito ou dormir pouco. Ele pode ter agitação ou retardo psicomotor. Ele pode ficar muito agitado ou lentificado. Pode ter fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Muito importante o critério 7, né? Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. A gente vê muito na depressão, né? Essa modificação do conteúdo dos pensamentos do paciente enviesado para o negativo. Uma capacidade diminuída de pensar e de se concentrar. Então, assim, gente, problemas de concentração aparecem em praticamente todos os transtornos psiquiátricos. Então, o paciente vai queixar da concentração, está um pouco mais impulsivo, eu já falo que é TDAH. Então, não é assim que funciona, né? Dificuldade de concentração vai aparecer no toque, na depressão, na mania, na hipomania, no TDAH, nos transtornos de personalidade. Pode aparecer, é só um sintoma, é igual febre. Febre quer dizer que é pneumonia? Nem sempre. Então, a mesma coisa é a dificuldade de concentração, é só um sintoma. E a gente pode ter como critério 9, pensamento recorrente de morte, não somente medo de morrer, ideação suicida recorrente, sem plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Então, assim, o que a gente tem que saber de depressão, que é uma doença complexa? A gente tem várias combinações de sintomas possíveis. Então, é uma doença muito complexa da psiquiatria. Os sintomas têm que causar sofrimento clinicamente significativo, senão não é doença psiquiátrica, só é doença psiquiátrica se a gente tem prejuízo funcional, social, profissional, né?
E o episódio não pode ser atribuído aos efeitos fisiológicos de uma substância ou de uma outra condição médica. Eu vou trazer alguns diagnósticos diferenciais para a gente ver, né? Porque nem tudo que se apresenta como depressão, gente, é depressão. Pode ser um uso crônico de corticoide, um uso crônico de beta-bloqueador, um uso crônico de topiramato. Então, a gente tem que saber que existem substâncias que provocam quadros depressivos e que o diagnóstico, então, é um transtorno depressivo secundário ao uso daquela substância e não um transtorno primário. Então, para quem quer, né, falar assim, eu quero ser um bom médico, um bom psicólogo que faz um bom diagnóstico. Então, eu tenho que passar a saber fazer uma boa anamnese, saber quais substâncias, quais condições médicas cursam com essas alterações psiquiátricas, porque senão a gente come bola. Eu posso atender um paciente mania, falar, nossa, ele está maníaco, é mania com certeza, e o paciente está com um tumor cerebral. E a causa não ser transtorno bipolar, apesar de ter uma síndrome maníaca. Então, é muito importante a gente saber, pode ser um AVC. Então, a gente tem que saber diferenciar, né, na prática. E aqui é um gráficozinho que eu trago sobre transtorno bipolar do tipo 1, só para a gente entender o comportamento da doença. Tudo que está em vermelho são períodos de excitação do cérebro, são períodos que a impulsividade aumenta, que a energia aumenta, que a psicomotricidade aumenta, que a velocidade dos pensamentos aumentam. E esse período de mania tende a durar de 7 a 20 dias, mas pode durar mais. E a gente tem como critério diagnóstico um episódio de mania é suficiente para fechar o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1. A gente pode ter depressões ou não no transtorno bipolar do tipo 1. Lembra que eu falei que não é necessária a depressão para fechar o diagnóstico? E a gente pode ter estado misto. O que é estado misto, gente? É quando tem uma sobreposição dos polos. Então, o paciente ele tem sintomas depressivos e ele tem juntos sintomas maníacos no mesmo episódio. Então, é um paciente que vai se apresentar como? A gente vai ver mais à frente. Eu posso ter transtorno bipolar que o paciente apresenta hipomania? Posso, tipo 1. Ele fez uma mania no passado, mas agora ele está em hipomania. Isso não faz ele ser tipo 1 e tipo 2 ao mesmo tempo. Ele é só tipo 1, porque ele já fez mania. E aqui o transtorno bipolar do tipo 2. Eu fiz questão de deixar as áreas em vermelho bem discretas. Por quê? Porque é uma doença que cursa com muitas depressões e não necessariamente com períodos de expansão de energia, como hipomania. E a hipomania, gente, ela pode durar semanas a meses. Tem pacientes que são cronicamente hipomaníacos. E como que eles se apresentam? Cronicamente irritados, cronicamente impulsivos. Então, a gente pode ter essa hipomania crônica, tanto quanto ter uma depressão crônica, também é possível. Então, é uma apresentação de muitas depressões, normalmente, o transtorno bipolar tipo 2. Aqui a ciclotimia, que é um transtorno bipolar leve, mas muito prevalente. Quanto mais leve, mais prevalente na população, em que o paciente oscila, né, entre períodos de leve excitação do cérebro e períodos de leve desativação do cérebro. Então, ele faz uma leve hipomania, uma leve depressão. E isso vai se manifestar muito como sendo a personalidade do paciente. Porque o paciente não vai chegar e falar para a gente, eu acho que eu tenho um transtorno bipolar tipo ciclotimia, muito leve, por isso que tem dias que eu tô ranzinza e tem dias que eu tô bem-humorado. Ele não sabe disso, ele só vai contar pra gente, ou a família vai contar pra gente, que a pessoa é de lua, né, que ela tem dias que ela tá bem, tem dias que ela tá mal, e isso é ciclotimia. Eu vou falar mais sobre a ciclotimia mais à frente também. E aqui o transtorno bipolar sem outra especificação, que é uma das formas mais prevalentes que a gente tem, que o paciente oscila os períodos de energia, de ficar mais energizado, fazendo mais coisa, mais ativo, para períodos que ele fica com menos energia, mais para baixo, e pode até chegar a deprimir, que é esse quadrado que eu deixei maior em verde aí, demonstrando um episódio depressivo maior. E outra coisa que pode acontecer no transtorno bipolar é o temperamento hipertímico. O que é esse temperamento hipertímico?
é o jeito de funcionar da pessoa, não é doença, tá, gente? Temperamento hipertímico não é doença, é o modo de funcionamento daquela pessoa. Então, é uma genética de risco para transtorno bipolar. Como que são essas pessoas? São mais abertas afetivamente, são pessoas que se comunicam mais, normalmente são comediantes, jornalistas, empresários, pessoas que ocupam cargo de poder, que estão sempre à frente, né, de alguém. Então, esse é o temperamento hipertímico que a gente tem. Não é doença, mas é um temperamento que indica que essa pessoa provavelmente tem uma genética para transtorno bipolar, mas que ela não demonstra o transtorno bipolar, ela demonstra só um temperamento mais energizado, por isso que está cronicamente em vermelho aí acima da linha cinza. Eu trago uma tabela também mais à frente, diferenciando mania, hipomania e temperamento hipertímico. Eu não passo sobre ela na aula, porque eu acho que é uma tabela mais para vocês estudarem em casa, mas eu vou mandar a aula por e-mail, né? Mas é para vocês terem uma ideia melhor do que é da personalidade, o que é doença. E aqui a gente tem a unipolaridade. Olha o tanto que a unipolaridade ela é sem graça, gente. Ela é sem graça. O paciente deprime uma vez, 2 vezes na vida, 3 vezes no máximo. E depois ele passa a vida bem, ele trata e segue a vida. Né? Transtorno bipolar é uma doença de instabilidade. Olha só, né? O que pode acontecer com o humor do paciente? Pode oscilar muito, né? Pode ter muita oscilação de energia. Na unipolaridade a gente não tem isso. A gente tem só o polo depressivo, a gente não tem o polo energizado da doença. E a gente, né, lembrar que bipolaridade é uma doença de instabilidade e unipolaridade é uma doença de estabilidade. Então, a gente falou em instabilidade, paciente instável, paciente difícil, paciente que oscila, a gente tem que perguntar se o paciente oscila o humor, tem que perguntar para a família, a gente vai pensar em bipolaridade. Aqui é um gráficozinho só repetindo, né? Mostrando que o transtorno bipolar tipo 1, ele tende a ser fásico, não quer dizer que ele vai ser, mas ele tende a ter essa fase de mania mais bem marcada, um episódio depressivo mais bem marcado, e pode ter a mania unipolar, que o paciente tem vários episódios maníacos ao longo da vida. E aqui o transtorno bipolar tipo 2 atípico. Por que eu trouxe ele? Porque o transtorno bipolar tipo 2 atípico, gente, ele tem crescido muito na prática clínica. Por quê? São os pacientes com transtorno bipolar que recebem antidepressivo. Então, eles passam a ciclar, né? Então, são pacientes de temperamento forte, hipertímico ou ciclotímico, temperamento forte mesmo, gente, pessoa difícil, né? Que levanta a bandeira e fala, eu sou sincero, eu sou preto no branco, eu sou uma pessoa prática, né? Então, são os pacientes de temperamento forte, tem genética para transtorno bipolar. E que apresentam depressões tardias, com mais de 30 anos. Então, são pacientes candidatos a estabilizadores de humor e não antidepressivos. Paciente de temperamento forte que deprime, a gente vai pensar em transtorno bipolar e a gente tem a obrigação de colher no passado do paciente uma história de hipomania. Ou a gente pode ter um paciente que faz uso prolongado de estimulantes seguido de uma depressão. Então, hoje em dia, né, parece que TDAH virou um diagnóstico assim, né, bonito, né? As pessoas enchem a boca para falar que tem TDAH às vezes, mas muitas vezes são pacientes com transtorno bipolar tipo 2 não diagnosticados e eles não teriam toda essa abertura afetiva de falar que é bipolar do tipo 2, né? Mas falam que são TDAH e tomam psicoestimulante e a gente está detonando esse cérebro e colocando esse cérebro para deprimir. E aqui é a unipolaridade, né, mostrando as várias manifestações. Depois eu vou mandar os slides para vocês, né, amanhã. Aí vocês vão poder dar uma lida, né, vão poder dar uma estudada melhor nessas imagens, mas só mostrando, né, os padrões que a gente pode ter na unipolaridade. E também, gente, pensar, né, no diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2 para pacientes que apresentam depressão recorrente. Então, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que pensar nisso.
Depressão recorrente pode sim ser transtorno bipolar. E a gente tem que fazer essa diferenciação. Trouxe esse slide, né, só para mostrar esse estudo do Julian Angst. Ele estuda muito essa questão, né, da dicotomia bipolar, unipolar. Então, para quem gosta, é só digitar lá no PubMed, digitar assim Julian Angst, vocês vão achar um universo de artigos dele, muito bem escritos, por sinais, que é um grande estudioso do transtorno bipolar. E a ciclotimia, né? A ciclotimia, existe algumas formas da gente identificar ela. E uma delas é a gente entregar esse quadrado, né, esse quadro para o paciente e ver se ele se identifica com o que está escrito nesse quadro. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, só para vocês, mas é para vocês terem também de curiosidade. Minha habilidade de pensar varia de muito boa a muito ruim, sem razão aparente, porque o humor está oscilando, né? Eu constantemente mudo de animado a sem ânimo nenhum. Eu tenho mudanças repentinas no meu humor, nos níveis de energia. Então, o próprio paciente vai tentando identificar se ele cumpre esses critérios, né? Meu humor sempre muda sem razão. Eu oscilo, isso aqui é muito comum, eu oscilo entre ser extrovertido e introvertido com as pessoas. Então, às vezes, ele é super extrovertido com os amigos próximos e muito introvertido no trabalho. Meu humor e energia estão sempre alto e baixo, nunca meio termo. Então, a gente tem esse quadrozinho, né, que ajuda a gente a diferenciar a ciclotimia. E o que a gente tem que saber de ciclotimia? Que é um quadro de difícil diagnóstico, porque os sintomas se confundem com a personalidade. Fica assim, fulano é que difícil demais. Ele que é uma pessoa complexa demais. Os sintomas se iniciam na infância e na adolescência, então tem muita confusão com o transtorno de personalidade. É border, porque tem muita instabilidade emocional na ciclotimia, né? Então fala que o paciente é borderline. O paciente não percebe as oscilações de humor, porque ele está tão habituado a conviver com elas que para ele nem a oscilação, é os outros que lutem para, né, para assumirem e para viverem com ele. Tem problemas nas relações interpessoais por causa dessas oscilações de humor que são constantes. Tem hipersensibilidade aos estímulos ambientais, então acontece uma coisa boa, a pessoa fica super para cima, acontece uma coisa ruim, a pessoa fica super para baixo. E os sintomas depressivos acabam sendo atribuídos a momentos negativos de vida da pessoa, que é um erro, né? A gente ficar justificando os sintomas pelo tudo que a pessoa viveu. Então, um erro que a gente vê nisso também, né? Um paciente que apresenta uma hipomania durante a fase da faculdade. Aí o profissional de saúde fala o quê? Não, mas essa hipomania não é hipomania não, porque isso daí ele estava na faculdade. Ele estava na faculdade, mas ele fez hipomania, o que tem a ver? Pode ter sido o estímulo ambiental que colocou o paciente em hipomania, né? A gente pode ter uma hiperreatividade ao meio. Então, assim, a gente tem que parar de ficar fazendo igual o paciente, justificando os sintomas do paciente, né? Eu tenho uma paciente que ela fez uma hipomania quando ela estava na Austrália e pulou de paraquedas e usou substância, e fumou e bebeu e transou, mas aí a justificativa dela para mim é porque não, mas eu estava no intercâmbio da minha vida, meu sonho. E os profissionais que atenderam ela caíram na lábia dela, mas foi hipomania, independente dela ter sido no intercâmbio. Então, não se justificam, gente, sintomas hipomaníacos com o meio. O meio pode estar só empurrando o humor. A gente tem sintomas depressivos na ciclotimia, e esses sintomas depressivos na ciclotimia se mostram como? Com baixa autoestima, com insegurança, com dependência, com alta sensibilidade à rejeição, desespero, angústia, fadiga e características atípicas de depressão, que é dormir muito e comer muito. Podem apresentar sintomas mistos, né? Sintoma misto é o quê? Depressão energizada, depressão, né, com muita angústia, com muita aceleração, e o paciente passar a ter automutilação, ter ansiedade, e a gente vai falar que é o que? É border, mas não é um paciente muitas vezes ciclotímico. Não apresenta um humor visivelmente deprimido, né? Então não é aquela pessoa que você olha e fala, nossa, fulano está deprimido.
né? É sempre visto assim, fulano tá naquela fase ruim dele. Nossa, hoje eu não cumprimento fulano não, porque do jeito que ele tá, eu não quero nem passar perto, né? E os sintomas hipomaníacos podem ser puros. Então a pessoa fica com bem-estar, otimista, confiante, faz piadinha, brinca, interage, né? Eles tendem a fazer muitas hipomanias puras. E a gente sabe que a hipomania pura, que é a hipomania eufórica, ela é rara no transtorno bipolar, mas na ciclotimia ela é mais comum. Então, os ciclotímicos geralmente vão ao psiquiatra por causa de outros problemas, né? Por causa de ansiedade, depressão, TDAH, por causa de outros, né? Descontrole de impulso, do que pela ciclotimia em si, porque eles não identificam que há um problema no modo de funcionamento deles, né? O problema fica parecendo que é sempre do ambiente, a pessoa que está reagindo muito àquele ambiente. Aqui é um quadrozinho, né, que é só um resumo do que foi falado até agora. Vocês vão receber esse quadro também para vocês estudarem em cima dele. E é muito importante a gente falar de reatividade ambiental no transtorno bipolar. Por que é importante falar de reatividade ambiental no transtorno bipolar? Porque o humor da gente, ele reage ao meio ambiente, isso é um fato. Acontece uma coisa maravilhosa comigo hoje, eu vou estar super feliz, vou estar para cima, vou estar satisfeito. Acontece uma coisa péssima, meu humor vai ficar para baixo. Imagina um paciente com transtorno bipolar. Ele tende a ser hiperreativo ao meio, quando ele não está estabilizado, claro, né? Porque o paciente estável diminui essa reatividade ambiental. Então, o que faz essa relação, né? Por que tem gente que reage muito ao meio e tem gente que não reage tanto ao meio, né? Tem transtorno bipolar que é assim, a pessoa está mal, acontece uma coisa boa, uma coisa maravilhosa que ela queria muito, ela continua mal. Por quê? Porque ela tem predisposição genética alta para adoecer. Então, quem tem muita genética para adoecer, não vai precisar do meio ambiente agir, nem dos hormônios, né, agirem para a pessoa piorar. Quem tem uma genética baixa vai precisar de muito componente ambiental para adoecer. Né? Então, assim, eu preciso perder alguém, preciso morrer, preciso perder o emprego, precisa acontecer um monte de tragédia para a pessoa deprimir. Quando quem tem a predisposição genética alta não precisa ter acontecido nada, simplesmente nada, e a pessoa deprimir, né? Então, a gente tem que saber dessa relação predisposição genética e meio ambiente. Aqui é só mostrando, né, o humor, o que seria um humor hiperreativo, acontece uma coisa boa, o humor sobe um pouco, mas depois o humor cai de novo, porque a doença está polarizada para a depressão. Mas eu posso ter uma reatividade. Então é muito comum, né, as pessoas falarem assim, o adolescente deprimiu, durante a semana parece que ele não quer nada com a vida, ele não quer nada com a dureza, ele não quer estudar, ele não quer fazer nada. E chega final de semana, ele sai com os amigos, ele bebe todos, ele aproveita muito, então ele não está deprimido, ele não tem doença. Mas não é, gente, é uma hiperreatividade ao meio. Durante a semana não tem estímulo, fica para baixo, final de semana tem o estímulo dos amigos, fica para cima e depois cai de novo o humor. Então a gente tem que parar, a gente ficar justificando os sintomas com as justificativas do paciente, né? O paciente fica falando, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? Eu ser atropelada por um carro vermelho na Avenida do Contorno não muda o fato se eu tiver quebrado meu pé. Eu continuo com o pé quebrado. Mas eu vi, foi um carro vermelho na Avenida do Contorno. Não importa, o pé está quebrado. Né? Só que, lógico, que na psiquiatria a gente não faz uma analogia tão crua, assim, falar que não importa o que a pessoa vivenciou, né? Só estou querendo dizer que o raciocínio clínico da gente tem que se manter. A gente não pode ter uma quebra de raciocínio clínico por causa do que aconteceu com a pessoa, né? Foi um desencadeante, uma coisa que tem que tratar na terapia, teve uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas não muda o fato da pessoa deprimir, por exemplo. Depressão é depressão, a gente trata independente do motivo. E aqui é um humor não reativo. Então aqui acontece várias coisas boas, o humor continua polarizado para o negativo. Uma pessoa que tem uma predisposição genética alta para adoecer, por exemplo, pode ter um humor que polariza mais para o negativo e que não responde tanto ao meio ambiente, né? Pode acontecer isso também.
Aqui esse quadrinho que vocês vão receber, isso aqui eu fiz de curiosidade mesmo, para a gente saber diferenciar mania de hipomania de temperamento, e temperamento não é doença, igual eu já falei, né? Temperamento é só uma característica do indivíduo. Então fica esse quadrinho para depois vocês lerem e irem pegando a mão, né, da diferença entre mania, hipomania e hipertimia. E a gente vai falar agora dos estados puros e mistos, né? Vamos falar da hipomania pura, da hipomania mista, da depressão mista, da mania mista. São estados, gente, que podem acontecer no transtorno bipolar. O que é uma hipomania pura, que é rara? É rara. É a pessoa se sentir bem, ficar mais otimista, fazer mais brincadeira, ficar mais leve. Ponto negativo, às vezes a pessoa fica sem noção, fica oversharing, fica falando demais da vida. Todo mundo conhece, tem um amigo que queima o filme, né? Então exagera nas piadas, tem uma certa inadequação social, aquela pessoa que fala assim, fulano tá vindo. Nossa, parece que ele bebe, tira o freio, né? Então isso seria um estado parecido com uma hipomania pura. A pessoa pode ficar mais aberta afetivamente, mais sedutora. Então a hipomania, tá vendo tanto que ela é sutil, né? A pessoa fica mais energizada, fica mais otimista, faz mais brincadeira, fica mais leve. Então fica só parecendo que o quê? Que essa pessoa está muito bem. Essa pessoa está ótima, está produtiva, está engraçada, é gente boa, todo mundo quer sair com ela. Mas isso é, na verdade, um episódio de hipomania. A pessoa está mais energizada do que o comum, está dormindo um pouco menos, tem disfunção social. E tem gente que me pergunta, Amanda, então tudo é hipomania agora, se a pessoa ficar bem demais é hipomania. Não, hipomania tem prejuízo, a gente colhe prejuízo ao longo da vida do indivíduo. Então, na hipomania pura, o humor está aumentado para euforia, a energia está aumentada, o paciente tem mais disposição física, a autoestima está aumentada. Então, o paciente fica com o senso de razão aumentado, achando que sabe tudo. O prazer está aumentado, o paciente sente mais prazer. A atenção está aumentada, então o paciente fica muito distraído, né? Distraibilidade. O pensamento fica aumentado na quantidade, então o paciente pensa demais. Mas muitas vezes ele não verbaliza. Ele pode ficar mais falante ou não, né? O impulso está aumentado, a impulsividade, e a movimentação física está aumentada. Mas é tudo leve, gente. Imagina uma pessoa que está bem, que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, que está produtivo, que está feliz, que está para cima, mas que tem alguns pontos negativos e alguns prejuízos, né, em relação a esse comportamento. E a gente tem a hipomania mista. O que é hipomania mista? É ter sintomas depressivos, do polo depressivo, junto com sintomas de euforia, né? Então, a pessoa tem uma mistura de euforia com depressão. O que vai produzir isso, gente? A pessoa vai ficar irritada. Não existe ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Então, se o fundo é de tristeza, se o fundo é de hipomania mista, o paciente está irritado, estupim curto, impaciente, com raiva, ódio, ira. Então, é aquele paciente que chega para atendimento para a gente e a esposa fala assim, eu não suporto ele briga com todo mundo, ele é impaciente, ele perde a paciência comigo em casa, com os filhos, e na rua ele é uma pessoa boa. Normalmente eles falam assim, porque modula melhor os sentimentos no ambiente externo. Então, eles conseguem disfarçar, né? Eles levam uma vida disfarçando o sintoma no ambiente externo e brigando com quem está dentro de casa. Mas eles não ficam fisicamente agressivos na hipomania mista, eles ficam verbalmente agressivos, impaciente, com pressa, né? O paciente que acha que as outras pessoas são mais lerdas do que ele, né? Pode acontecer também. Então, na hipomania mista, o humor é negativo, né? E a gente tem um paciente sem paciência, pavio curto, autoritário, mais exigente, está depressivo, está insatisfeito, destrutivo e o prazer reduzido. Então, qual que é a palavra que vem na nossa mente quando a gente fala de hipomania mista? A gente está falando de um paciente disfórico, irritado, impaciente, com pressa, acelerado, né? Isso que vem à nossa mente. E quantos pacientes assim vocês não conhecem
e que estão com outros diagnósticos e não melhoram, né? Porque não tem um diagnóstico correto de transtorno bipolar. O episódio depressivo misto, né? O humor também é de tristeza, o humor é depressivo, mas é uma depressão energizada. Na hipomania, é uma hipomania triste, aqui é uma depressão energizada. Então, imagina um paciente que está deprimido, que está insatisfeito, que está triste, só que ele está energizado. Ele tem muita energia, ele está com pensamento acelerado, ele está com aumento de impulso, ele tem uma leve agitação psicomotora, ele está agitado na nossa frente na consulta, ele mexe na mão, ele bate o pé. Isso é agitação, gente, isso não é ansiedade. Tem gente que vê o paciente assim batendo o pé, mexendo a mão e fala, nossa, esse paciente está ansioso. Gente, ansiedade é outra coisa, né? Tem critério diagnóstico para ansiedade, isso é agitação, isso é aumento de psicomotricidade. Então, é um paciente que ele não sente tristeza, ele sente angústia, ele sente desespero. É um paciente que está desesperado, que está desassossegado. E no episódio depressivo misto, a gente tem que a atenção está aumentada, então tem distraibilidade, o paciente se distrai com facilidade, o pensamento está aumentado em quantidade, pensando demais, o discurso está aumentado, o impulso está aumentado. Então, onde que a gente vê essa impulsividade? O paciente bebendo muito, fumando muito, comprando muito, usando muita droga, fazendo muito sexo, masturbando muito, mas ele está deprimido. Então, um paciente deprimido, gente, que tem aumento de impulso, é depressão mista, até que se prove o contrário, é um paciente com transtorno bipolar. Cabe a mim resgatar lá no passado, saber fazer uma boa anamnese e resgatar os sintomas desse paciente, né, de hipomania no passado. No episódio maníaco misto, a gente não falou de mania ainda, a gente falou de hipomania pura, hipomania mista, depressão mista e a mania mista. Mania mista, a gente imagina um paciente extremamente agitado, um paciente extremamente desassossegado com um fundo depressivo. Então, o paciente fica o que? Agressivo, fisicamente agressivo. É onde a gente vê aqueles vídeos na internet, fulano bateu em ciclano, né? Fulano brigou no aeroporto, quebrou o aeroporto inteiro, né? Então, aquilo lá é episódio maníaco misto. E o paciente não tem que estar em mania há vários dias, ele pode fazer um episódio pontual de mania mista, de acordo com o que aconteceu ali naquela situação que descompensou o humor dele. Não que a gente vai falar que todo mundo que é agressivo fisicamente tem transtorno bipolar, né, gente? Mas a gente tem que levantar essa hipótese diagnóstica. Pode ter delírio e alucinação, porque é episódio maníaco, né? A gente pode ter psicose, pode ter agitação psicomotora grave, né, com agressividade. São pacientes que, quando estão internados, têm que ficar contido, tomando muito sedativo, porque são pacientes extremamente agressivos, extremamente agitados. E por último, e não menos importante, desses estados que podem acontecer no transtorno bipolar, a gente tem um episódio depressivo com ansiedade. Hoje a gente sabe, gente, que os estudos mais recentes sobre transtorno bipolar falam que o sintoma mais comum no transtorno bipolar é a ansiedade. Não é humor eufórico, não é humor disfórico, não é depressão, é ansiedade. Então, um paciente que tem muito medo, preocupação excessiva, hipervigilância, expectativa apreensiva em relação ao futuro, distraibilidade, pensamento com curso acelerado, né, conteúdo de medo, preocupação, uma preocupação e um medo disseminado, né, não é aquela coisa bonitinha da ansiedade unipolar, o paciente, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de ser assaltada. Não, aqui o medo é generalizado, toma uma proporção gigantesca na vida do indivíduo. É medo de quê? Medo de não sei de quê, né? Eu tenho uma paciente que está no episódio depressivo com ansiedade, que ela me manda mensagem todos os dias, porque ela está apavorada, né? Ela está extremamente desassossegada. Então, a gente tem que tomar cuidado e saber que eu estou atendendo um paciente com crise de pânico, com TAG, né? Com episódio com muita ansiedade, eu tenho que pensar se não é transtorno bipolar, porque é a manifestação clínica mais comum, né? Até trouxe esse artigo que é facinho de achar na internet, né? Só jogar o nome lá,
mas falando disso na ansiedade nos pacientes com transtorno bipolar. Então, aqui, para curiosidade de vocês, para depois vocês derem uma lida, né? E eu trouxe o resuminho aí do artigo, né, para vocês verem que pacientes com transtorno bipolar cursam mais com sintomas de TAG, cursam mais com transtornos de transtorno de estresse pós-traumático, de transtorno de pânico, de fobia social, então está muito ligado à ansiedade. E é interessante você pensar um paciente com transtorno bipolar que às vezes tem um humor mais expansivo e ele ter fobia social, né? Mas está muito ligado à fobia social, até 50% dos pacientes apresentam fobia social. E aqui é só para curiosidade, né, dos médicos que vão tratar, né, mas eu vi que é um paciente, então, que tem transtorno bipolar e que está com ansiedade. O que eu posso usar para esse paciente para melhorar, né? Esse estudo traz essa tabela falando que a gente pode usar quetiapina, olanzapina com fluoxetina, olanzapina com lítio, lamotrigina com lítio. Então, isso tudo é possível ser usado para esses pacientes. E tem evidência positiva, né, de ajuda a esses pacientes. Só mostrando aqui que a pregabalina teve um resultado, né, inconclusivo nesse estudo, porque muita gente me pergunta no Instagram inbox, alguns médicos falam, você usa pregabalina para transtorno bipolar e transtorno de ansiedade junto? Só se for comorbidade, né? É comorbidade, né? É transtorno bipolar mais transtorno de ansiedade generalizada? Ou é só transtorno bipolar e a manifestação clínica é a ansiedade? Tem diferença. O paciente manifesta ansiedade, mas não tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Isso que acontece no transtorno bipolar frequentemente. E aqui só mostrando episódio depressivo com ansiedade, que o humor é ansioso, de preocupação, de expectativa apreensiva, de hipervigilância ou irritabilidade, que a atenção pode estar muito volátil, né, com distraibilidade, pensamento com forma insegura, mais aceleração de pensamentos, e fisicamente o paciente pode ter o quê? Taquicardia, sudorese, aperto no peito, a falta de ar, sufocamento, tontura, tremor. Então, isso tudo pode aparecer. Sintoma físico é muito comum nos pacientes com transtorno bipolar. E a gente trata estabilizando o humor, né? Não tem que dar antidepressivo, pelo contrário, a gente tem uma manifestação que é o polo maníaco da doença que está descompensado. Então, a gente não usa antidepressivo, gente, em paciente com transtorno bipolar e ansiedade. A gente usa estabilizador de humor. E o paciente sai da crise de ansiedade. Você usa o valproato, carbamazepina, olanzapina. Olanzapina é meio ruim, né? Porque o perfil metabólico é péssimo. Mas a gente tem outras opções, principalmente o de valproato, que é ótimo para episódio com ansiedade. Então, a gente evita de todas as formas, nesse episódio com ansiedade, os antidepressivos. Por isso que tem paciente com transtorno de pânico que não melhora nunca, né? Com TAG que não melhora nunca. Mas você está usando antidepressivo? O paciente tem, na verdade, transtorno bipolar, ele não vai melhorar nunca mesmo do TAG e nem do transtorno de pânico que ele tem. E aqui, né, é a parte que não teria como eu não falar nessa aula, porque a gente está falando de uma aula de diagnóstico e a gente tem que saber, gente, que tá bonitinho na minha frente. Eu falo assim, é transtorno bipolar, tá perfeito, mas pode não ser. Pode ser outras condições. Então, eu posso ter uma mania secundária ao uso de álcool, cocaína, crack, LSD, êxtase, anfetamina. Então, eu tenho que saber disso. Eu posso ter uma mania, hipomania secundária ao uso de antidepressivo, de pramipexol, de glicocorticoide, de levotiroxina, de lisdexanfetamina, né, de sibutramina, de opioide. Então, assim, se o paciente usa mais alguma coisa, a gente tem que desconfiar se essa mania, hipomania não é secundária. Eu já atendi um paciente, né, que tinha um tumor
produtor de glicocorticoide, e ele fez uma crise maníaca clássica, onde que ele queria construir um cinema no ápice da cidade dele, que tinha 10 mil habitantes, né? Ele queria construir um cinema para ver o céu livre, ficou grandioso, e teve aquela crise maníaca clássica, e eles estavam tentando tratar ele há 6 meses, com várias medicações, não conseguiam, até que eu vi e falei, gente, é um paciente que não tem história familiar para transtorno bipolar. É um paciente que não tem justificativa nenhuma para estar assim. Esse paciente tem alguma coisa clínica. Então, por isso que é importante a gente saber, isso aqui a gente tem que saber de cor esses quadros, né? Porque esse paciente tinha um tumor produtor de glicocorticoide. Então, fez exame de imagem, fez ressonância, achou, fez a cirurgia, tirou, parou de ter sintoma maníaco. Então, a gente tem que saber que não é só psiquiátrico, não, gente. O diagnóstico psiquiátrico, ele é de exclusão, né? Ele é a última coisa que a gente pensa depois de excluir essas causas clínicas. Eu posso ter mania, hipomania secundária AVC, esclerose múltipla, neurosífilis, é muito comum ter sintoma psiquiátrico, encefalite herpética, né? Neoplasia de sistema nervoso central. Então, assim, o paciente pode estar ali na minha frente com uma crise maníaca e ser câncer. Ser uma hipomania e ser câncer. Então, assim, é sério dar um diagnóstico, né? Em relação à depressão secundária, a gente tem a depressão secundária, o uso de interferon, né, propranolol, topiramato, clonidina, isotretinoína, né, tem alguns pacientes que deprimem usando isotretinoína, benzodiazepínico por longo prazo também pode causar depressão secundária. A gente tem condições endocrinológicas, cardiovasculares, neoplásicas, neurológicas, hematológicas, todas elas podem cursar também com uma depressão secundária. Então, a gente tem que saber essas causas aqui, né, meio que decoradinho, para a gente excluir na nossa prática quando aparecer um paciente deprimido. E aqui, para falar um pouquinho, né, aqui é uma curiosidade que se fala muito disso, né, como que o paciente com transtorno bipolar pode ciclar? Ele pode ter uma ciclagem rápida, né? Então, um paciente que ele cicla aí ao longo de 12 meses, né? 4 vezes ao longo de 12 meses, é uma ciclagem rápida. A gente pode ter uma ciclagem ultra rápida, que ele cicla 4 vezes ao longo de 30 dias, e a gente tem a ciclagem ultra rápida, que acontece em 24 horas. Está escrito dias ali, gente, mas não é dias não, é horas. Então, o paciente cicla no mesmo dia. Isso é muito comum. O paciente acorda deprimido, faz estado misto no final da tarde. O paciente fala para a gente, estou angustiado, estou desassossegado, fico muito mal entre 5 e 8 horas da noite, né? Fica mal, fica acelerado, fica angustiado. E à noite faz hipomania, não quer dormir, está acelerado, está arrumando casa, está estudando, está trabalhando. Então, esse padrão de ciclagem ultra rápida, que a gente chama de ultradiana, é muito comum no transtorno bipolar. E agora a gente vai, né, para a parte de como identificar um episódio de mania, né? A gente pode usar essa escala, tem na internet, é só digitar, né, YMRS, que é a Young Mania Rate Scale. A gente acha ela na internet. É muito simplesinha de aplicar, tem ela em português, tá? O paciente vai receber a aplicação dessa escala com o profissional que aplica. E a hipomania, a gente pode usar HCL32, que tem na internet também, tem no Google, se digitar HCL32 Brasil, você acha o arquivo dela e a gente dá para o paciente preencher. Então, a HCL32 a gente entrega para o paciente para identificar um episódio de hipomania no passado. Mas assim, gente, são instrumentos, né, para quando o clínico não tem tanta experiência na prática para identificar esses episódios. Porque se a gente fizer uma anamnese bem feitinha, perguntando o que tem que ser perguntado na hora certa, a gente não vai precisar dessas escalas, elas são usadas mais para pesquisa, né? E como que a gente identifica uma hipomania, né? E vocês podem me perguntar, Amanda, como que a gente identifica uma hipomania na prática? Então, a gente tem que pesquisar com o paciente períodos de aumento de energia e atividade, conversar com familiares,
né? Perguntar para a família, olha, ele oscila o humor, olha, tem períodos que ele fica mais aberto, mais produtivo, mais falante. A familiar vai falar para mim, ele tem esses períodos. Então, a gente tem que perguntar, para os familiares. Tanto que na minha consulta eu tenho um protocolo que eu mando para o paciente, que eu sempre peço para ir um familiar na primeira consulta. Porque eu preciso identificar a hipomania, eu preciso do familiar. Se a gente identificar um episódio depressivo, a gente tem que ver se anteriormente houve um episódio, né, de período de aumento de energia. Então, é comum o episódio depressivo ser antecedido por uma hipomania. Então, eu vi uma depressão, eu pergunto como que esse paciente estava antes dessa depressão. Ele estava workaholic, né? Ele estava super agitado, ele estava mais produtivo, ele estava irritado, ele estava dormindo menos, né? Então, eu pesquiso como que ele estava antes para ver se foi antecedido por uma hipomania. E a gente tem que pesquisar obstinação, hiperfoco, aumento de atividade dirigida. Pesquisar obstinação e hiperfoco, gente, é fácil. É só falar assim, ó, o paciente, ele encasqueta com umas coisas de vez em quando. Ele põe na cabeça que ele tem que fazer aquilo e fica só fazendo aquilo, né? Ele fica obcecado por algum assunto. Aí a família fala, ele fica obcecado com política, com religião, com construção civil, enfim. E a gente tem que pesquisar também o TAB2 atípico, que é o paciente que está usando psicoestimulante e deprime, né? Então, pode ser devido a um TAB atípico. Para a gente identificar a hipomania, a gente tem que saber que a ativação é mais leve e passa rápido. Somente pessoas muito próximas podem perceber as alterações. A ativação pode ser desencadeada por estímulo ambiental, então pacientes e familiares justificam os sintomas. Só as hipomanias mais graves são fásicas. Só as hipomanias graves, gente, duram mais de 4 dias. A maioria é insidiosa, de início não definido e pode perdurar por meses ou anos. Como a maioria das hipomanias não são episódicas, os sintomas podem oscilar no mesmo dia. O comportamento, né, não são prejudiciais na maior parte da vida do indivíduo, a funcionalidade é mantida e às vezes aumentada. Então, assim, tem muito pouco prejuízo na hipomania. Né? Hipomania, normalmente, a pessoa fica lá, super produtivo, workaholic, fazendo várias coisas e passa desapercebido. A gente tem que pesquisar prejuízos, né, principalmente agressividade em casa, egoísmo, ser competitivo, gastar só consigo mesmo. Na hipomania, a perda de algum grau de insight, então a pessoa queima o filme, né, sem consciência de inadequação. Não tem sintoma psicótico, mas existe prejuízo da apreensão da realidade de si mesmo. Então o paciente fica um pouco inapropriado, né? E como que a gente vai identificar a hipomania? A gente vai pesquisar elevação do humor. A gente não adianta pesquisar isso aqui com o paciente. O paciente não vai falar assim, tem períodos que eu fico super disposto, né, mais produtivo, e eu acho que isso é doença. Ele vai achar que isso é normal. Né? E a gente tem que saber que a gente nunca vai ver uma hipomania francamente eufórica. Isso não existe. Ver um paciente francamente eufórico, gente, isso é TAB 1, isso é mania, isso não é hipomania. A elevação de energia pode se mostrar por o paciente se sentir menos cansado, ficar mais disposto para atividade física, produzir mais, ter uma diminuição de 2 a 3 horas do sono habitual, se diz mais atarefado, né? O paciente dorme menos porque fala assim, porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que estudar mais. Então, o paciente sempre vai justificar os sintomas dele de alguma forma. A gente pode ter aumento da autoestima, né? Com o paciente ficando prepotente, arrogante, dono da razão, difícil de contra-argumentar, rígido com as pessoas, sem crítica dos sintomas. A gente pode ter aumento da capacidade de sentir prazer, então maior sensação de bem-estar e prazer, e estímulos banais passam a ser prazerosos. A gente pode ter aumento das funções cognitivas, então aumento da atenção espontânea, perda de foco, o paciente sente-se desatento e crê ter TDAH. Então é comum o paciente com transtorno bipolar ter uma fase de desatenção e vir para o profissional falando assim, porque eu li, eu acho que eu tenho TDAH. Pode ter aumento da quantidade e velocidade dos pensamentos, mas o paciente não verbaliza. Só a família que nota que ele está um pouco mais falante que o habitual.
Como que a gente vai pesquisar isso? A gente tem que perguntar para o paciente a velocidade dos pensamentos dele. A gente tem que pesquisar com o paciente, né, se ele tem aumento da velocidade e quantidade de pensamento. Então, ele vai falar para a gente, nossa, minha cabeça não para, minha cabeça é um turbilhão, né? A gente tem que pesquisar. Por isso que a anamnese é tão importante no transtorno bipolar, em qualquer doença da psiquiatria, na verdade, né? A gente tem aumento de discurso, que é raro na hipomania, né? O paciente pode ter aumento de discurso, isso é mais da mania do que da hipomania. Ele tem mais vontade de se comunicar e interagir, e pode ter uma certa inadequação social por causa desse aumento de discurso. Então, falar mais sobre sexo, sobre mulher, sobre, enfim, né? Fica mais indiscreto o paciente. Pode ter um aumento de impulsividade para gasto, mas o paciente não chega a se endividar na hipomania, ele só compra mais coisas, assim, não consegue sair de casa e voltar sem nada, ele doa objetos, ele presenteia, ele empresta dinheiro, ele é generoso, e ele sempre tem uma frase de eu estou precisando, mas ele não chega a se endividar. Pode ter aumento de impulsividade para droga, né? Pode ser drogas, pode ser medicamento, tarja preta, calmante, né? O paciente está agitado na hipomania, ele se sente agitado por dentro. Ele busca calmantes externos, comprar, beber, usar droga, tarja preta, analgésico. Então, o paciente faz abuso de analgésico, abuso de clonazepam, de Rivotril, né? De alprazolam, de diazepam. A gente pode ter aumento de impulsividade por comportamento sexual. Então, a pessoa pode simplesmente só pensar mais e falar mais em sexo. Não tem que ter um aumento da frequência de sexo e masturbação necessariamente, né? A pessoa pode ficar mais sensual, mais sedutora, não fica visivelmente sexualizada ou erotizada, né? Pode ter aventura, traição, sexo impulsivo e arriscado e não sente culpa normalmente durante o episódio de hipomania. Depois que passa a hipomania, vem a culpa. Pode ter um aumento de impulsividade para o visual. Então, a pessoa se apresenta que mais estiloso, mais despojado, usando uma cor que ela não usaria tanto, mais vaidosa, né, mais decote. Então, vocês veem o tanto que a hipomania é uma coisa sutil, né? É uma coisa sutil, não é comum, não é da forma que a gente pensa, que a gente vai ver na prática. Pode ter aumento de impulsividade para investimento financeiro impulsivo, então falta de freio, mas as pessoas não percebem, né? Pega empréstimo, porque a pessoa não chega a se endividar, então muita gente não percebe. Pode ter aumento de impulsividade para jogo de azar ou até computador, celular, ficar o dia inteiro no celular jogando joguinho. Pode ter aumento de impulsividade no trânsito, esse aqui é um excelente termômetro, pesquisar o comportamento do paciente no trânsito, porque normalmente são pessoas, né, que têm dificuldade, têm pressa, dificuldade de aguardar, mas não chega a brigar no trânsito. Quem briga no trânsito, gente, bota para quebrar e pega a arma, isso é episódio maníaco, não é hipomania, né? A gente já está falando de um episódio maníaco. Pode ter aumento de atividade de movimentação física, né? Então, o paciente sai em errância, mais atividade física. Então, esses são os critérios para a gente identificar a hipomania. E agora eu vou passar um pouquinho sobre os erros diagnósticos mais comuns no transtorno bipolar. O que a gente tem de erro diagnóstico comum, né, no TAB? Por que tem tantos erros diagnósticos, né? Eu acho que esse quadrinho aqui, gente, ele resume muita coisa, né? Ele é um esquema mental mesmo para a gente ter quando a gente estiver atendendo qualquer paciente na psiquiatria. Por que eu tenho tanto diagnóstico de TDAH, sendo que o paciente tenha transtorno bipolar? Porque eu leio os dois quadrinhos aí que estão acima do TDAH. O paciente tem aumento de impulsividade no transtorno bipolar, ele tem aceleração de pensamento e distraibilidade, ele se distrai com facilidade. E a gente viu que a maioria das hipomanias são crônicas. Então, o paciente tende a ser cronicamente mais distraído, cronicamente mais impulsivo e leva o diagnóstico de TDAH. Por que a gente confunde com transtorno de pânico, com fobia específica, com fobia social? Porque é uma doença que cursa com muita ansiedade, né? Eu falei para vocês, eu trouxe aquele artigo, então cursa com muita ansiedade.
Por que tem tanto diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, antissocial e etc., sendo que é transtorno bipolar? Porque no transtorno bipolar a gente tem irritabilidade, disforia crônica, agressividade crônica, porque a maioria dos episódios de hipomania são crônicos, e a gente tem labilidade do humor. Então, são pacientes que invariavelmente vão receber o diagnóstico de transtorno de personalidade. Imagina um paciente cronicamente irritado, disfórico, agressivo, com labilidade do humor, se cortando, acelerado, né? Vai falar que é border. Mas não, gente, isso cursa no transtorno bipolar. Então, como que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial, né? Como que a gente vai fazer isso? Os erros diagnósticos mais comuns no TAB: transtorno de ansiedade, depressão unipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, abuso de álcool e substâncias e transtorno esquizoafetivo. Não são erros diagnósticos muito comuns na doença. E a gente pensa em alguns diagnósticos diferenciais, né, do tipo transtorno explosivo intermitente, que a gente sabe que a pessoa apresenta alterações comportamentais pelo menos 2 vezes por semana, né, por pelo menos 6 meses, e a gente chama isso de transtorno explosivo intermitente. Mas a gente sabe que o transtorno bipolar, a hipomania, né, que o paciente explode, a hipomania, ela pode ser crônica e episódica. Ela pode acontecer ao longo de uma semana, ao longo do mês, né, de acordo com as variações ambientais ou internas do próprio paciente. Então é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Transtorno explosivo intermitente, gente, ele está no DSM, mas ele é um diagnóstico muito frágil. Ele não tem tantos estudos que corroboram para o crescimento desse diagnóstico. É um diagnóstico que eu creio que tende a diminuir aos próximos DSM, sabe? E esse que é o mais importante, que eu quero gastar um tempo falando sobre ele, que é o transtorno de personalidade borderline, porque é um erro diagnóstico muito comum na prática, e a gente precisa saber, gente, que o transtorno de personalidade borderline é um diagnóstico psicanalítico da década de 60, 70, que foi colocado no DSM-3 nos anos 80. Então, é um diagnóstico super antigo no DSM, que não sofreu nenhuma modificação. Enquanto o transtorno bipolar vem sendo modificado a cada ano no DSM, o transtorno de personalidade borderline continua o mesmo. E o que a gente tem de critério diagnóstico? Eu quero que vocês se atentem para os critérios 1, 2 e 9. Os critérios 1, 2 e 9 são os critérios que apresentam maior sensibilidade para fazer diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Já os critérios 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são critérios ligados à instabilidade do humor, claramente. Então, o que aconteceu? O transtorno de personalidade borderline, ele não teve uma modificação ao longo dos anos. E o transtorno bipolar veio se modificando e abocanhou uma parte desses pacientes que tinham transtorno de personalidade borderline. Eles foram abocanhados pelos critérios diagnósticos do transtorno bipolar. Então, o que a gente tem hoje é que parte desses pacientes realmente são bipolares, porque houve esse abocanhamento desses critérios diagnósticos pelo DSM-5, agora o DSM-5, né, o texto revisado. Então, o que é do border mesmo? É esforço frenético e desesperado no sentido de evitar abandono real ou imaginário, padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização do outro, dificuldade de fazer vínculo e confiar. Então, essa dificuldade do vínculo, de confiar, né, isso é da personalidade, gente. Isso não é sintoma psiquiátrico, concorda? Né, esforço frenético e desesperado no sentido de evitar abandono real e imaginário, isso é o quê? Isso é da personalidade. Dificuldade de fazer vínculo, de confiar da personalidade. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Né? São também características da personalidade. Agora, olha só os critérios 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
O critério 3, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo. Então, isso, gente, acontece muito no transtorno bipolar. Instabilidade, né, da autoimagem. Então, o paciente oscila a forma que ele vê ele mesmo, né? Então, a gente vê que são, né, comuns em pacientes com ciclagem rápida entre depressão e hipomania. O critério 4, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente destrutivas, autodestrutivas: gasto, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar. Gente, isso é sintoma cerebral. Isso não é sintoma de transtorno de personalidade, isso é sintoma cerebral. Aumento de impulso é um aumento na impulsividade do cérebro. É o cérebro que come, é o cérebro que gasta, é o cérebro que usa substância, né? Então, são alterações cerebrais. Recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Isso é sintoma, gente, de depressão mista, de hipomania mista, né? Então, gesto e ameaça suicida, comportamento automutilante. Então, assim, eu não dou conta, né? Quando chega para mim e fala assim, é border. Por quê? Porque tentou suicídio 18 vezes. A minha tentou suicídio 18 vezes mesmo, tem um humor totalmente instável. Ele vai tentar suicídio, ainda bem que tenta na impulsividade e não consegue, né? Ainda bem que fez 18 vezes, né? Porque, assim, é um absurdo. A gente tem instabilidade afetiva devido à acentuada reatividade do humor. Então, disforia episódica, gente, isso é característico de transtorno bipolar. Irritabilidade ou ansiedade intensa. Isso é característico de várias doenças da psiquiatria, nem só de transtorno bipolar. Com duração geralmente poucas horas e apenas raramente mais de alguns dias. Sentimento crônico de vazio. Gente, sentimento crônico de vazio, depressão tem. Transtorno psiquiátrico grave, que a pessoa tem queda de funcionalidade, tem sentimento crônico de vazio. Então, estou falando, gente, eu não estou falando a minha opinião, não. Esses são os artigos científicos, tá? Eu estou só explicando, porque eu não quis trazer vários e vários artigos para ficar sendo repetitiva. Mas se a gente digita lá no PubMed, né, bipolar disorder, né, e transtorno borderline, vocês vão ver vários artigos comparando as duas doenças e comparando esses critérios diagnósticos, né? Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade de controlar a raiva. Gente, isso é um sintoma cerebral, né? Controle de impulso. Então, isso não é da personalidade. Então, assim, é um diagnóstico que vai sofrer transformação no próximo DSM? Eu acredito que sim, não no 5 revisado, não, no 6, né? Porque realmente, assim, são vários sintomas inespecíficos que não têm sensibilidade para formar um diagnóstico totalmente. Então, a gente tem que ser muito crítico quando a gente lê isso, e quem conhece muito sobre transtorno bipolar e lê esses estudos, fica muito claro para a gente que critério de transtorno border é 1, 2 e 9. O resto é sintoma de humor e sintoma de outras doenças psiquiátricas que não até transtorno bipolar. Aí, ó, o critério 7 eu pus, né? Aparecem vários transtornos psiquiátricos, são inespecíficos. Tem um artigo em especial que fala sobre isso, que, se não me engano, é do Julian Angst também. Então, assim, a gente tem que saber, né, quais são os verdadeiros sintomas de transtorno de personalidade borderline de acordo com os estudos atuais. O que a gente tem de estudo atualmente que fala sobre isso, né? Que o DSM está lá parado nos anos 60, né, gente? Está nos anos 50, 60. E a gente já está em 2022. Então, assim, a gente tem que correr por fora do DSM. Se a gente quer ser bom em diagnosticar alguma doença, se a gente quer ser bom, a gente tem que ser bom de anamnese e a gente tem que ser bom em correr em paralelo com o DSM. Né? Porque tem gente que pega o DSM, acha que o DSM é uma bíblia, né? Tem vários artigos e até livros, né, que falam isso. DSM não é uma bíblia, né? Não adianta ficar fazendo curso de DSM. A gente tem que correr por fora da doença e a gente tem que pesquisar por fora o que tem de evidência, né? Um diagnóstico que está sofrendo muita modificação é o de TOC, né? Os estudos por fora do transtorno obsessivo compulsivo já avançaram muito a nível neurobiológico, né? Dos estudos que a gente tem.
de tratamento também. Então, a gente tem que ler por fora, né? A gente tem que ter esse costume de entrar no PubMed, buscar alguns artigos e exercitando essa leitura mais crítica do DSM. Em relação ao transtorno de personalidade borderline, né, as características clínicas. Começa no início da adolescência e se estende à vida adulta. Tem uma dificuldade de estabelecer vínculo, quando faz de maneira exagerada, pegar-se de forma patológica. Muito medo do abandono, faz qualquer e todo tipo de esforço para não ser abandonado. Atitudes desesperadas a fim de se evitar abandono, e as oscilações de humor são secundárias ao medo do abandono. Então, tudo gira em torno do medo do abandono. Essas são as características clínicas, de acordo com os artigos científicos mais modernos, né? É o que provavelmente vai sofrer modificação no próximo DSM, né? Nos próximos DSMs. A gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, igual eu citei aqui atrás, né? A diferença está o quê? No TDAH não tem passado de hipomania crônica, né? Então, se a gente vê se é um paciente mais energizado, mais impulsivo, cronicamente mais excitado, né? Um cérebro mais funcionante, sem prejuízo na infância, a gente vai falar de transtorno bipolar e não TDAH, né? Que o TDAH, o que a gente tem no TDAH é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa tem problema na infância, gente. TDAH cursa com muita disfunção na infância. Então, esse negócio de TDAH no adulto que não teve disfunção na infância, isso daí é, no mínimo, muito controverso em relação à própria característica da doença, né? Então, por que vem tanto esse erro diagnóstico no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Porque a gente tem uma alteração principalmente nos impulsos. E às vezes a gente não percebe, não pesquisa o humor do paciente, porque como ele só queixa de estou distraído, a gente só fica pesquisando o que o paciente queixa. A gente tem que pesquisar um universo por fora do que o paciente está queixando, né? A anamnese tem que ser ampla, tem que ser complexa. Então, a gente tem um predomínio de aumento de impulsividade em relação às alterações do humor, que pode acontecer no transtorno bipolar e que faz a gente cair no erro diagnóstico do TDAH na vida adulta, sem disfunção na infância. Agora, tem verdadeiros TDAHs na vida adulta? Óbvio, né, gente, que tem. Claro que tem. Mas são pessoas que apresentavam disfunção desde a infância. A gente tem um diagnóstico diferencial com descontrole de impulso, né, que é o que, né, cursa com muita impulsividade, o transtorno bipolar. Então vem aqueles diagnósticos, né, que eu acho que fica pulverizando muito o DSM de descontrole de compra, mentira patológica, abuso de substância, né, gente, isso tudo é compulsão. As compulsões estão dentro do transtorno bipolar. Então você vai fazer um diagnóstico assim, dentro dos diagnósticos são meio bizarros, assim. Eu já vi paciente chegar para mim, não, transtorno por jogo, mais transtorno de impulso, mais borderline, mais TDAH. Uai, o que é isso? A pessoa tem 5 diagnósticos, que cérebro é esse que comporta tanta alteração neurobiológica assim, sendo que, na verdade, muitas vezes a gente vê que é paciente só com transtorno bipolar, manifestando várias características clínicas diferentes que não alteração de humor, né? E todo mundo esperando só alteração de humor para fazer diagnóstico de transtorno bipolar. A gente tem um diagnóstico diferencial com transtorno disfórico pré-menstrual, né? O transtorno disfórico pré-menstrual unipolar, ele é caracterizado por quê? Choro, desânimo, falta de energia, insegurança, fragilidade, medo, preocupação. E no transtorno bipolar a gente tem o quê? Agressividade, raiva, hostilidade, ficar provocativo, ficar briguento. Então, olha o tanto que é diferente o transtorno bipolar, né, da unipolaridade. É muito mais energizados os sintomas de transtorno disfórico pré-menstrual do espectro bipolar. São, na verdade, sintomas hipomaníacos mistos, né? Que a gente viu de agressividade, hostilidade. E a gente tem que pensar por que a gente tem que identificar e tratar esses pacientes. Será que a gente identifica e trata
simplesmente porque é triste ter transtorno bipolar, porque é triste oscilar o humor, porque é triste deprimir, ou porque são pacientes que cursam com várias alterações clínicas, né? Transtorno bipolar, gente, é uma doença inflamatória sistêmica, inflamação sistêmica, o indivíduo está inflamado e cursa com diabetes, doença cardiovascular, obesidade, abuso de substância, né? Ansiedade, descontrole de impulso, dor de cabeça. Então, assim, é uma doença muito complexa. A gente não trata o paciente só porque deprimir é muito triste e porque fazer mania é muito vergonhoso. A gente trata os pacientes porque eles podem desenvolver ao longo da vida sintomas, né, relacionados aos aparelhos sistêmicos mesmo, né, diabetes, doença cardiovascular, está muito ligada a herpes, né, que é uma inflamação também, artrite reumatoide. Então, a gente tem várias doenças inflamatórias que estão ligadas ao transtorno bipolar. Então, a gente trata esses pacientes porque esses pacientes estão inflamados. E aqui esse gráficozinho, ele mostra essa inflamação para a gente. Esse gráfico é do estudo do Kapczynski, que é um brasileiro sensacional, que estuda muito inflamação sistêmica no transtorno bipolar. E o Kapczynski fez o quê? Ele pegou 5 grupos de pacientes. Ele pegou pacientes internados com sepse, que estavam com infecção generalizada, pacientes com transtorno bipolar em eutimia, que significa sem sintomas, em depressão e em mania. Ele viu que os pacientes em depressão e mania estão tão inflamados, né? Estão muito mais inflamados que o paciente de controle, que é sem doença psiquiátrica, o paciente de controle. Mostrando, então, para a gente que a doença bipolar é uma doença inflamatória sistêmica, não tão inflamatória como a sepse, claro, que a sepse é a infecção generalizada, né, que o leigo fala, mas é uma doença, sim, muito inflamatória. Então, por isso que a gente trata esses indivíduos. E a gente sabe também que a cada episódio de humor que esses pacientes apresentam, eles têm um declínio de BDNF sérico, que é um fator neurotrófico cerebral, né, que nutre neurônio, que faz plasticidade cerebral. Então, a cada episódio de humor, o BDNF vai diminuindo ao longo da vida. E o tratamento farmacológico, o que a gente usa, né? Eu não vou entrar em tratamento, porque é outra aula, gente, assim, é um universo falar de tratamento, né? Mas a gente tem que saber que a gente usa o CAMAT, que é o protocolo canadense, o mundo inteiro usa o protocolo canadense para tratar transtorno bipolar, e aqui a gente tem as tabelinhas, né, de tratamento, o que a gente pode usar na mania aguda, o que a gente pode usar na depressão aguda, o que a gente pode usar nos tratamentos de manutenção. Então, são muito importantes a gente ter essas tabelas em mente, porque a gente não inventa, né, gente? Por exemplo, paciente com transtorno bipolar sendo tratado com topiramato como estabilizador de humor. O CAMAT traz evidência negativa para topiramato. O que significa isso? Não deve ser usado. Não é nem que não faz efeito, não deve ser usado. Ah, paciente com transtorno bipolar tomando pregabalina. Onde que está escrito isso no CAMAT, gente? Então, a gente tem que saber o protocolo canadense, porque sabendo ele e aplicando já é difícil. Imagina se você aplicar da sua cabeça, né, o que você vai usar para o paciente. Então, não dá. Né? Tem que ler o CAMAT, tem na internet também, é só digitar CAMAT 2018. Ele não tem tradução, né? Ele é em inglês, mas a gente acha ele facilmente na internet. E o último artigo que eu queria mostrar, que eu acho que é um artigo assim, sensacional, que é do Diego Tavares, né, que é um psiquiatra lá de São Paulo, junto com a Doris Moreno e com o Ricardo Moreno. O que eles fizeram nesse artigo? Né? Isso aqui eu acho que assim, psicólogo e psiquiatra tem que saber isso aqui de cor e tem que saber isso aqui, assim, visualizar isso muito bem no paciente. Que é o quê? A resposta antidepressiva, né, que os pacientes podem ter em relação ao uso desses antidepressivos, quando o paciente tem transtorno bipolar. Então, eu tenho 6 possibilidades. Nós vamos começar lá na possibilidade 1. Se o paciente tem transtorno bipolar, né, e ele toma antidepressivo, o que pode acontecer primeiro? Não ter eficácia. Então, o antidepressivo não faz efeito,
né? Tem muitos pacientes com transtorno bipolar que são tratados como depressão recorrente, que nenhum antidepressivo nunca fez efeito no paciente. Então, isso por si só, gente, esse artigo traz, né? Fala isso. Isso por si só já deve me fazer desconfiar de transtorno bipolar. O fato do paciente não melhorar já deve me fazer desconfiar de transtorno bipolar. A segunda possibilidade é o paciente usar antidepressivo e ele ter um efeito durante um tempo e depois perder o efeito. Isso é característico também do transtorno bipolar, perda de eficácia do antidepressivo. Então, vocês vão lá, começa o antidepressivo, passa um tempo, cai a eficácia. Põe o antidepressivo, cai a eficácia. Então, isso tem que fazer a gente pensar em transtorno bipolar. Porque todo mundo acha que o quê? Que a possibilidade 5 é o que vai acontecer em todos os pacientes. Todo mundo acha assim que eu vou dar um antidepressivo, se for bipolar vai fazer hipomania, vai fazer mania, então não tem problema, eu vou ver a hipomania, mania. Mas a hipomania é muito leve, gente, não é o que mais acontece, é a quinta possibilidade. Né? O mais comum é o paciente não responder ao antidepressivo. Ou esse paciente pode ciclar para um quadro misto, né? Que é a opção 3 e 4. Usar um antidepressivo, entrar numa hipomania mista, entrar numa mania mista e ter esse quadro depressivo. E a gente tem também a possibilidade 6, né? Que é do paciente induzir uma hipomania, igual eu falei, e a pior delas, que é a 6, que eu considero uma das piores, que é o paciente entrar num ciclo de ciclagem rápida. Então, você coloca o antidepressivo, o paciente começa a ciclar, ter várias depressões. Ele não melhora nunca. Ele fica só deprimindo. Aí, às vezes, dá uma luz no médico, o médico fala assim, vou colocar lítio. Mas aí põe 1, 2 comprimidos de lítio só, não põe dose terapêutica, não colhe exame de sangue, né? Então, esse quadro aqui, gente, a gente tem que saber de cor, porque se acontecer com o nosso paciente, a gente tem que falar assim, peraí, eu acho que isso pode ser transtorno bipolar, eu preciso investigar melhor, eu preciso refazer minha anamnese. Então, por isso que eu trouxe esse quadrozinho, né? Para todo mundo decorar e saber isso de cor, e saber o que é mania mista, saber o que é depressão mista, saber o que é hipomania mista, porque isso tudo pode ser induzido por antidepressivo. Antidepressivo não é vilão, a gente usa antidepressivo no transtorno bipolar também, mas a gente tem que saber a hora de usar, né? Mais para frente a gente faz uma aula sobre tratamento e a gente esclarece mais sobre esses caminhos, né, do tratamento no transtorno bipolar. E é isso que eu tinha para trazer para vocês, né, nessa aula de hoje. Eu vou aproveitar o tempo que a gente tem para tirar dúvidas também, né? Vou interromper a gravação aqui.